Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. E o tema que eu separei para a gente poder conversar hoje é sobre o atual cenário do Brasil, o risco Brasil que a gente chama, sobre como que você pode proteger o seu patrimônio em dólares no exterior e como que você pode diversificar a sua carteira atrás de outros bons produtos, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que entender, o Brasil ele é uma economia emergente, é como se a gente fosse refém, é como se a gente fosse escravo do mundo rico. A gente costuma falar que um espirro lá fora, o Brasil já tende a pegar uma pneumonia. Se a gente tem alguma situação nos Estados Unidos, na Europa, na China, alguns outros principais países, aí como o Japão também, essa, eventualmente ali, uma pequena crise política, uma pequena crise econômica tende a aumentar bastante o seu potencial de impacto no Brasil, né? E outra coisa também, né? O Brasil, ele sempre está envolvido em crises políticas e econômicas. Até a gente costuma falar, se você brinca assim, espera essa crise passar para você poder investir, você nunca vai investir, porque o Brasil independente do momento que o mundo esteja vivendo, se a gente tem uma crise ou uma guerra internacional, se o mundo está crescendo, se o mundo está retraindo, ou se a gente tem uma pandemia, alguma coisa nesse sentido, o Brasil por si só ele dificulta a sua própria existência, a sua própria atuação. A gente sempre tem confusão política, a gente sempre tem problemas econômicos aqui. Parece que a sociedade, a classe política no Brasil acaba sendo o seu pior inimigo. E a gente precisa entender, aqui no Brasil, sempre a nossa questão de inflação, o controle da nossa inflação, que é o aumento aí contínuo dos gastos, a inflação bastante afetada, eventualmente, pela alta do dólar, já que tudo é negociado em dólar e a gente aqui no Brasil, né? A gente vê, por exemplo, os alimentos, a questão dos combustíveis, alguns produtos finais, alguns fertilizantes são negociados em dólar, ou seja, se o dólar dispara, a gente tende a ter um encarecimento dos produtos aqui dentro. E você precisa entender que o seu poder de compra, ele não está em reais, ele está em dólar. E essa inflação global subindo, você ganhando em reais, você diminui o seu poder de compra. É muito raso a gente pegar e falar, a gente pensar que, se o dólar ficou caro, então ficou mais caro viajar para os Estados Unidos. Não é só isso, tá? A economia ela é toda afetada, é uma cadeia globalizada que, dependendo do que acontece no exterior, dependendo do que acontece em um determinado país ou um determinado segmento de mercado, acaba afetando o nosso dia a dia aqui. E o Brasil, o que acontece? Se a gente tem um aumento desenfreado aí da inflação, também afetado pelo aumento de gastos públicos e menor arrecadação, o déficit fiscal, o investidor global ele coloca o prêmio pelo risco. Então, eventualmente aqui, o Brasil tem juros maiores, remunera melhor. Mas qual o risco envolvido também de você investir aqui no Brasil? Existe esse prêmio pelo risco, tá? A gente pensa hoje, né, na atual situação, você se sentiria confortável e seguro de investir na Rússia, de investir na Turquia, de investir na Argentina, até antes aí da entrada do governo do Milei, que está ajeitando um pouco as coisas lá, que está ajeitando a casa? Então não adianta você pensar que você vai investir em determinado país, em determinado mercado, porque tem juros maiores, tem uma remuneração maior, porque você sempre vai ponderar o risco também desse retorno, né? E o Brasil aí nesse certame, a gente pode ser envolvido em questão de ratings, essa questão aqui do prêmio pelo risco, que pode acabar afugentando o investimento estrangeiro, tá certo? O dólar, a gente vai ver daqui a pouco no gráfico, nos últimos 10 anos, o real perdeu 65% de valor perante o dólar. No longo prazo, a gente tem uma valorização do dólar, a gente deve continuar tendo essa valorização do dólar, como eu comentei com vocês, né? Todas as negociações a nível global, elas são feitas em dólar, a gente precisa entender o nosso poder de compra a nível global. Você ganhando em reais, o seu poder aquisitivo vai ser cada vez menor em dólares, vai ficar cada vez mais difícil para você não só pagar suas contas aqui no Brasil,
mas eventualmente se você pensar no longo prazo em operações aí no exterior também. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se prevenir, a gente precisa proteger o nosso patrimônio e a gente precisa conseguir uma diversificação da nossa carteira em dólares para que a gente seja mais forte, mais resistente, mais resiliente para enfrentar esses desafios econômicos da gente que mora aqui no Brasil, tá? A gente tem também alguns detalhes, né? O endividamento público. Hoje, na casa de 76%, ainda a dívida pública não comprometendo mais de 100% do PIB. Isso é muito importante, que o país mantenha sob controle as suas contas públicas, que ele não gaste mais do que arrecada, para não ir cavando um poço sem fundo, para não acabar correndo o risco de um calote, né, de um default da dívida, de uma quebra, porque isso aqui interfere nos graus de investimentos, nos ratings globais. É importante que o Brasil consiga manter esses bons níveis de recomendação de investimento para que a gente consiga atrair capital estrangeiro. Aquela questão que eu comentei com alguns países aí que tem juros altos, mas o prêmio pelo risco acaba não compensando. E hoje é bastante fácil, é bastante prático você conseguir investir no exterior. Quando eu comecei a operar o mercado internacional lá em 2011, era um sufoco para a gente conseguir mandar dinheiro para fora, para a gente conseguir trazer. Os bancos aí de varejo, eles nem sabiam, né? Os gerentes aí nem sabiam como fazer essas transações internacionais. A maioria das transações na época era pelo cartão de crédito mesmo, e aí você estava suscetível ao IOF, à conversão da taxa no dia do vencimento da fatura. E hoje você consegue abrir a sua conta de investimentos no exterior e com a facilidade e agilidade de um Pix, naquele instante ali, você faz o Pix, você já converte os seus reais em dólares e você tem acesso a portfólios aí amplos, né? Para você poder investir em ações, poder investir em ETFs, em criptos, em commodities, em moedas, enfim. É como se você tivesse acesso a um parque de diversões gigantesco aí na parte dos investimentos, tá certo? Deixa eu pegar aqui para você agora a plataforma Xstation, vou deixar para você o link para abertura de uma conta grátis na descrição desse vídeo, se caso você tiver interesse. E a gente vê aqui, ó, no dólar real que eu estava comentando para você, a gente consegue ver que em 2014 o câmbio estava na casa de 2,19, tá? 10 anos depois nós tivemos aí, final de 2024, o dólar batendo a máxima em 6,30. Em 10 anos o dólar se valorizou mais 187% e o real perdeu o valor de 65% em relação ao dólar. Por isso que é importante você entender que no longo prazo você precisa diversificar, você precisa proteger a sua carteira em dólares, tá certo? E como que a gente pode fazer isso? Deixa eu pegar aqui para você. A gente tem aqui dentro da Xstation esse botão análise de mercado. O Stock Scanner é um filtro de ações e olha que interessante, você consegue aqui países da Europa, né, Bélgica, Suíça, Alemanha, Espanha, França, Itália, você consegue aqui nos Estados Unidos. Eu deixei para esse nosso exemplo aqui nos Estados Unidos e você consegue buscar, ó, ações de boas empresas, por exemplo, vamos ver aqui as blue chips, né, as maiores aí do mercado, ó. Que interessante que a gente tem, você consegue um filtro, você conseguiria ser um pequeno acionista, por exemplo, da Apple, da Microsoft, da Nvidia, do Google, da Amazon, do Facebook, da Tesla e assim por diante. A gente tem outros filtros aqui interessantes, prontos já para você poder buscar, no caso aqui do mercado tecnológico, as principais ações, aí, as Big Techs negociadas na Nasdaq, que a gente consegue ter aqui, ó, informações, né, importantes sobre a companhia, capitalização, quanto que está pagando de dividendo, como que está a operacional da companhia em termos de lucro, em termos de endividamento, aqui os múltiplos. Então você já consegue aqui, através dessa ferramenta de análise de mercado, essa busca para você achar as melhores empresas, as melhores ações para poder investir lá fora em dólares, já trazendo para você um raio-x dos números da companhia. E você também pode personalizar. Você clicando aqui no campo Personalize,
Você pode aqui aumentar os filtros e aí você escolhe o tamanho da companhia. Se você quer as maiores companhias para você dar uma olhada, o PE é até quando que você quer a taxa de preço-lucro, você consegue definir aqui as companhias que pagam bons dividendos, o ROI, que é o retorno sobre o investimento, a margem de ganho, que é a margem líquida, taxa de endividamento também, quanto que a companhia deve em relação ao seu patrimônio. Todos esses filtros você consegue ir apurando, você consegue colocar na peneira para você identificar, para você conseguir montar o portfólio mais adequado ao seu perfil de risco e tempo. A gente tem até aqui um filtro bastante interessante, que é o filtro dos dividendos, onde você consegue ter uma ideia de boas empresas lá fora, dividendeiras, né, que a gente costuma falar. Então são companhias aí que pagam bons e altos dividendos. De repente você quer montar uma carteira de renda passiva, isso daí é possível, tá? Isso daí é possível também, essas ferramentas aqui facilitam a sua busca na bolsa. E tem também esse filtro também para ETFs, que aí você consegue, de uma forma mais prática, mais fácil, investir em classes de ativos. Então, por exemplo, a gente tem ETFs que replicam as maiores criptomoedas do mundo, a gente tem ETFs para você investir no mercado de ouro, ETFs para você, no SP500, por exemplo, para você se posicionar nas 500 maiores, melhores ações dos Estados Unidos. E você clicando aqui em cima do ativo, ó, a própria Xstation ela já traz para você um resumo, deixa eu pegar, alguns estão em inglês, mas a maioria aqui está em português, já traz para você um resumo sobre o que é aquele ativo, os padrões aqui de negociação, quanto que vem pagando aí de dividendos quando pagam dividendos, alguns fundamentos. Então fica fácil, né? O que eu quero falar para você nessa aula aqui o mercado externo, os melhores mercados do mundo, o mercado americano, o mercado europeu, mercados asiáticos, eles estão a um clique de distância. É importante você entender o risco Brasil, o porquê de você diversificar, de você proteger o seu patrimônio em dólares e você entender que hoje os mercados lá fora eles estão acessíveis, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem mais aulas interessantes para você ficar craque aí na Bolsa de Valores. Eu também estou lá no Instagram, deixo o convite para você me seguir, é o rodrigorebeck.cnpi, para a gente poder conversar. Tem mais posts e dicas ao longo da semana. E se caso você se interessou e precisa de uma ajuda, eu tenho a minha mentoria Bolsa Fácil, que é 100% online, 100% gratuita. Eu vou pegar na sua mão, te guiar passo a passo aí na Bolsa de Valores para você montar uma carteira de investimentos em dólar no exterior com ações e ETFs. Para você participar, é só você fazer o seu cadastro, para que eu entenda que você tem um interesse em conseguir pegar os seus dados. E o que você vai ganhar? Você vai ganhar acesso ao meu grupo VIP para o envio das aulas, você vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil, acesso vitalício aí pelo Hotmart, do básico ao avançado, tudo que você precisa saber para se tornar um investidor consciente e lucrativo na Bolsa de Valores. E na nossa mentoria, a ideia é juntar a teoria e a prática. Toda segunda-feira eu te mando uma recomendação de algum ativo que esteja interessante para investir, com uma análise completa do gráfico dos fundamentos. A gente tem também aqui o nosso panorama do mercado com um resumão das principais notícias econômicas que eu mando toda terça-feira. E você vai ter acesso à minha planilha macro, com os principais dados da economia do Brasil e dos Estados Unidos, e também o meu radar de ações, com as melhores ações de cada mês que eu separei para você ficar de olho, boas empresas aí pré-selecionadas para você investir. Então, um pacotão, tá? Um pacotão de teoria e prática para você ficar craque aí no mercado exterior de investimentos, a mentoria Bolsa Fácil. Aqui na descrição do vídeo tem o link também para você poder fazer o seu cadastro grátis e participar com a gente, tá certo? Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.